Olá, olá pessoal! Seja bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não segue a gente, segue aqui. A gente tem também página no Instagram, TikTok e o nosso site. Vou deixar tudo aqui descrito para você começar a acompanhar a gente e iniciar a jornada do seu autocuidado. Hoje o tema é fístula anal. Vamos falar um pouquinho sobre como ela surge, como é o diagnóstico, os sintomas e o tratamento e os riscos que você pode estar correndo de não fazer o tratamento adequado. Vamos lá? Então, gente, uma pergunta muito comum de vocês é como que a fístula perianal ela acontece, né? Então, geralmente a fístula é proveniente de uma infecção criptoglandular, ou seja, uma glândula de dentro do canal anal vai se infectar, inflamar, começar a produzir secreção e essa secreção vai querer arranjar um local para sair. Com isso, a gente consegue aqui ver por esse modelinho que é o canal anal. Então, por aqui a gente tem a passagem de fezes. Com isso, a gente vai ter a formação de um trajeto, como a gente consegue ver aqui. Pois essa secreção de dentro do canal anal vai tentar sair para fora, próximo ao canal anal, e a gente vai ter esse trajeto que a gente chama de fístula. Esse trajeto, ele fica aí por muito tempo, secreta a secreção em alguns momentos mais ou menos. Então, o que a gente vai ter como principais sintomas da fístula perianal? A saída de secreção, o desconforto local. Em alguns casos, é tanta secreção, tanta inflamação que é produzida que o paciente precisa ser submetido até a um procedimento de urgência, pois o orifício externo da fístula, né, essa parte mais externa que fica para fora, próxima ao canal anal, na pele, ela não é suficiente, essa abertura não é suficiente para drenar toda a secreção. Então o paciente fica com muito desconforto, muita dor, e nesses casos, às vezes a gente precisa fazer um procedimento de urgência. A fístula, ela não oferece, né, nenhuma gravidade em relação a virar um câncer, né? Então a gente não precisa se preocupar em relação a isso. A fístula não é um câncer, não é algo maligno. O diagnóstico da fístula ele vai ser feito através do exame clínico, que é o exame proctológico, né? Que a gente consegue identificar essa parte externa, que é o orifício externo da fístula, por onde drena a secreção. E a gente consegue, em alguns casos, ver a saída de secreção no orifício interno da fístula, que fica dentro do canal anal. Além disso, a gente consegue palpar também. Então, essa parte aqui, esse trajeto da fístula, quando a gente palpa, né, faz o exame no paciente, a gente consegue sentir esse cordão fibroso, mais endurecido, uma fibrose, uma cicatriz nessa região. E por fim, a gente consegue, com alguns exames de imagem, como a ressonância de pelve, fazer a identificação dessa fístula, ver se ela está com muita secreção, com muito pus acumulado, mas nem sempre fístulas pequenas conseguem ser vistas na ressonância. Agora, gente, em relação ao tratamento da fístula, o tratamento é sempre cirúrgico. Em alguns casos, a gente precisa fazer mais de uma cirurgia. Por quê? A fístula, ela pode ou não, né, esse trajeto que a gente tem, ele pode ou não atravessar a musculatura do ânus. Quando ela atravessa a musculatura, é uma fístula muito extensa, muito grande, que faz curva, que pega muitos tecidos e pode lesionar a musculatura do ânus, a gente não pode simplesmente cortar, né? Simplesmente pegar, chegar aqui, cirurgicamente tirar ela de uma vez, porque isso vai oferecer um risco do paciente desenvolver uma incontinência fecal. Vai lesionar o músculo do ânus e vai ficar incontinente, perdendo fezes sem querer. A gente não quer isso, né? Isso é muito arriscado. Então, gente, quando a fístula ela atravessa a musculatura do ânus, a gente vai utilizar um dreno, né, que a gente chama de sedeno. Esse dreno vai envolver essa região aqui, tá? Vai ficar como se fosse um anel, é um dreno emborrachado que vai provocar uma reação de cicatrização. Então essa fístula vai superficializar, né, vai fibrosar e aí ela vai ficar mais superficial. Além disso, esse dreno vai expelir toda a secreção que pode ficar acumulada. E aí, num segundo momento, a gente vai fazer uma cirurgia para retirar esse dreno e assim a gente vai conseguir tirar a fístula residual que não cicatrizou e que não vai estar na musculatura do ânus, vai estar bem menor e vai ter menor risco de fazer uma lesão da musculatura. Em relação a essas duas cirurgias, né, às vezes precisa até de uma terceira ou quarta cirurgia, a depender da complexidade da fístula, do tamanho da fístula. Às vezes a gente troca o dreno e repassa um outro dreno, né?
a gente pode utilizar algumas ferramentas para acelerar essa cicatrização. A gente pode utilizar uma terapia de alta pressão, né? Uma terapia hiperbárica para acelerar a cicatrização. E também a gente pode utilizar alguns procedimentos com o laser. O laser tanto de CO2, que ele estimula a cicatrização local, tanto o laser de diodo. E aí vai depender de cada caso, de cada fístula. Em alguns casos a gente faz uma técnica combinada, num primeiro momento, porque tem muita secreção, a gente acaba optando por passar o dreno, o sedenho, e no segundo momento a gente pode utilizar o laser na segunda cirurgia para ter uma melhor recuperação e um melhor resultado e evitar que a fístula volte. E por fim, né, gente, um medo muito comum de vocês é essa questão da incontinência, mas fiquem tranquilos, porque quando realizada adequadamente por um profissional especializado que sabe fazer a cirurgia do modo certo, você não vai ter problemas em lesionar a musculatura do seu ânus. A gente tem muitos artifícios, muitas tecnologias para melhorar o desconforto após a cirurgia e para ter uma recuperação mais rápida. Em alguns casos, né, a gente tem alguns pacientes que previamente à cirurgia já tem algum enfraquecimento da musculatura do assoalho pélvico, né? E nesses casos a gente pode sim lançar mão de fazer uma fisioterapia pélvica, um biofeedback para o fortalecimento mesmo da musculatura anal. Mas esses casos são exceções, a gente avalia cada caso individualmente.